Bom dia, povo de Deus. Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos nesta manhã. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos um versículo. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 24, ao qual muitas das pessoas, aleluia, que não têm o conhecimento, aleluia, e nem o discernimento desse versículo, tem feito com que pessoas acreditem que o templo do Senhor, o Senhor não se faz presente ali naquele lugar, porque foi feito por mãos humanas. Porque está escrito desta forma: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas para que nós possamos entender este versículo, nós temos que voltar um pouco antes o contexto e vermos que Paulo, louvado seja Deus, ali, vindo das suas viagens missionárias, depois de ter partido da Macedônia, vindo ali pela Bereia. Bereia é um lugar onde existiam muitos estudiosos, muitos filósofos, louvado seja Deus, muitas pessoas conceituadas em suas doutrinas religiosas, louvado seja Deus. Os atenienses, louvado seja Deus, o povo da cidade de Atenas, ali na Grécia, era um povo bastante idólatra, louvado seja Deus. Era um povo, aleluia, que se acreditava que existia um Deus para cada pessoa, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ali, porque estava esperando ainda Silas e Timóteo que vinha ainda, e então ali Paulo ia ali na cidade de Atenas, passeando ali, olhando ali, louvado seja Deus, o movimento, viu que o povo dali era bastante religioso. E ele via bastante santuários de adoração, quando ele observou num canto que existia um que dizia: ao Deus desconhecido. E então Paulo ali se aproximando-se ali, o seu coração se agitava dentro de si mesmo. Aleluia, louvado seja Deus, inquieto. Paulo não perdia tempo, sabia que ele poderia aproveitar a oportunidade ali, aleluia, a qual ele foi para o Areópago depois, que foi chamado ali, é como se fosse um tribunal. Louvado seja Deus, porque ele falava dos feitos de Jesus, de um Deus que havia ressuscitado, falava de Jesus. Então, Paulo dizia que aquele Deus desconhecido, a qual eles acreditavam que existisse, mas eles não conheciam, era o Deus que Paulo anunciava. E então Paulo ali diante daquele povo falando de Jesus, o povo dizia que ele estava tagarelando, falando bobagens, louvado seja o nome do Senhor, a qual ele foi levado para o Areópago, diante de um tribunal, aleluia, falar ali, aleluia, de quem era este Deus a qual ele falava. E os atenienses começaram a ouvir Paulo. E Paulo, diante do seu discurso, vendo a idolatria daquele povo, as suas imagens de escultura, louvado seja Deus, os santuários, a ídolos estranhos, louvado seja o nome do Senhor, foi em que Paulo citou este versículo, dizendo: povo, Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse Deus a qual eu prego, louvado seja o nome do Senhor. E para não ficar somente nas minhas palavras, louvado seja Deus, eu vou fazer a leitura a partir do versículo de número 15, do capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos, que diz: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falais? Aleluia. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio dos aerópagos, disse: homens atenienses, em tudo vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar,
em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, aleluia, e o não conhecendo é o que eu vos anuncio. Louvado seja Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo ali se referia às imagens de escultura, os santuários de adoração àquele deuses estranhos que eles levantaram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo pregava, aleluia, um Deus, aleluia, que não estava dentro, aleluia, de uma imagem de escultura, nem de um amuleto, nem de um objeto supersticioso de adoração. Paulo falava de um Deus criador dos céus e da terra, e que tudo existe, aleluia, e veio através dele. E todo o propósito e tudo aquilo que Deus tinha para cada um deles veio desde a fundação do mundo. Antes do seu nascimento, louvado seja Deus, Deus tinha um propósito na vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, aleluia, falava, aleluia, dos seus santuários, que ali o Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas e nem era servido por mãos humanas. Deus era Deus dos céus, criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem que eu deixo para os meus irmãos, louvado seja Deus. Ela é um pouco, aleluia, dá para se extrair muito mais coisas dela, mas venho fazer somente um resumo. Louvado seja o nome do Senhor, para que vocês possam estudar e examinar, e o Senhor possa esclarecer, louvado seja Deus, esta dúvida que muitos